O dia em que a cliente odiou o trabalho da Mari. Está rolando ainda pela internet uma treta que aconteceu entre a Mari e a Carolina sobre um mural que não ficou exatamente do jeito que elas queriam. E como eu estudo arte desde 2015, tem alguns pontos que eu gostaria de levantar sobre essa situação. A primeira, que foi a que mais me incomodou, é a análise da referência. Quando eu olho para a referência que a cliente mandou, eu vejo tons pastéis, vejo um quadriculado orgânico e nuances de tons, isso sendo entre as linhas. Não vejo muitas nuances de tom em uma linha só. Uma ou duas tem um gradiente, mas é bem pouco, não é muito. A maioria tem um tom mais sólido entre elas. Um detalhe muito importante que eu não sei se muitas pessoas separaram é que as linhas horizontais são bem mais claras do que as verticais. E esse é um ponto muito importante porque no final as duas relataram a mesma coisa. O quarto ficou pesado. Um xadrez em 3 paredes, eles acharam que acabou ficando pesado, e pra ser bem sincera, eu concordo com isso. Eu tenho quase certeza que um dos motivos foi justamente essa falta de atenção na hora de analisar a referência e reparar que as linhas horizontais são mais claras, porque isso já suavizaria ali o padrão. Eu vi muita gente falando sobre as linhas estarem tortas. Gente, isso não é um problema. A referência que ela passou era uma quadriculado orgânico e as linhas eram tortas. Eu quero irregular como na referência. Foi o que ela fez. Esse não é um problema. De resto, é só uma questão de acertar com a cliente quão torto que ela quer. A Mari fala... Eu imagino que você queira uma textura mais aquarelada, né? Eu olho pra referência e não vejo aquarela. De jeito nenhum. Não sei de onde que ela tirou isso. Não sei se era porque ela era especializada em aquarela. Não sei se a cliente falou alguma coisa. Pra ser um quadriculadinho mais aquarelado. Uma coisa é uma cliente te entregar uma referência e achar que aquilo é uma aquarela e você explicar pra ela que não é. Outra coisa, ela pedir a referência e falar, mas eu quero aquarelado. Na minha concepção, um dos maiores erros foi que ela trabalhou com o aquarela. Quando a gente vai trabalhar com aquarela em geral, uma das primeiras coisas é quando eu vou dar aula, vou ensinar, eu falo, com aquarela você perde o controle. A ideia do aquarela é você trabalhar com a fluidez da água. E uma boa parte dos resultados é uma surpresa. Então você escolher trabalhar com aquarela numa padronização grande desse jeito numa parede é muito arriscado, ainda mais que a referência não trazia isso. Se eu fosse fazer esse serviço, eu iria pegar tons de azul, diluir eles em uma tinta branca. Porque dessa maneira eu não perco o controle do tom que eu vou aplicar naquela parede. Ainda mais se eu tô fazendo uma linha e eu preciso arrumar um pedacinho ali. Se eu vou na aquarela, se eu passo 2 vezes, eu mudo o tom. Não deu pra ver direito ali, mas eu acho que ela trabalhou direto com a paleta. Desse jeito você perde ainda mais o controle do tom. Porque se você, pelo menos, pega um copinhos e vai diluindo um pouquinho, você ainda tem um pouquinho mais de controle sobre o tom, mas ainda assim não tem, porque qualquer camada dupla mudou o tom, é outra cor. Se você pega uma tinta azul com um fundo branco, você subiu ali, vai continuar, não vai marcar, porque a tinta vai continuar com a mesma cor. Então, na minha concepção, o uso do material não foi uma escolha muito boa. Eu fiz essa minha versão, sinceramente, achei que foi uma bosta também, mas o que eu queria mostrar é a igualdade entre tons, entre as linhas. Eu cheguei a fazer aqueles quadradinhos ali na emenda, depois achei que ficou muito forte, eu fiz um outro teste, só que eu fiz muito rápido, então ficou mal. Se fosse pra um cliente, provavelmente que eu não iria aceitar, mas caso por algum motivo eu aceitasse, eu iria arrumar aqueles pedacinhos, tá? Eu fiz correndo só pra mostrar pra vocês terem uma ideia de como o fundo branco já iria ajudar muito na arte dela. Eu entendo caso a própria cliente tenha pedido, mas eu acho que você como artista tem que deixar claro no esboço como que vai ficar essas nuances. Até, em alguns casos, acentuar no esboço para a cliente poder ter uma noção de como que vai ficar na parede. Porque se no esboço você tá fazendo algo que não vai ficar com marca, a cliente vai olhar o esboço sem marca e vai querer isso na parede. Uma coisa que eu acho que dificultou foi que... Fiz um teste no papel da aquarela. Ele absorve muito mais a tinta. A parede não. E isso muda como que o aquarela vai se comportar. Ou seja, vai mudar o resultado final. Até porque no esboço não tem muita variação mesmo. Tem variação entre as linhas. Porém, durante as linhas não tem uma variação tão brusca, não tem tanta marca de pincel, justamente porque ela usou um papel feito para aquarela. Porém, aqui entra um ponto importante. Eu, Beatriz, como artista, não gosto do esboço referente à referência que a cliente mandou. Mas, se a cliente aprovou o esboço que ela mandou, o esboço com variação de tonalidades de linhas errados, diferente do que ela pediu, a partir do momento que a cliente aceita aquele esboço, a gente larga a referência e começa a trabalhar com o esboço em relação ao produto final, porque a cliente viu o esboço, aprovou aquele esboço. Em relação ao esboço
e ao trabalho final, eles estão muito mais próximos. O que muda ali é as pinceladas que não dá pra ver, a diferença de tom, e eu acho que o esboço ficou mais claro do que a parede. Então, nesse caso, não tem como a cliente reclamar que o resultado final não ficou idêntico à referência, porque ele ficou muito parecido com o esboço. Ambas partes assinaram um contrato, e essa é uma parte importante, crucial dessa história. E o contrato, ele explica sobre as diferenças de um trabalho manual e de um trabalho digital, e ele meio que dá um respaldo, assim, sobre o esboço. Você assinou o contrato, você entendeu que vai ter diferenças entre o trabalho manual e o trabalho digital. Você aprovou o esboço e o resultado final ficou muito parecido com o esboço. Você, como cliente, não a correção desses erros, essas diferentes tonalidades. Umas linhas que ela estavam muito onduladas. Se a Mari oferece para corrigir as partes do trabalho dela que a cliente não gostou e a cliente não aceita, a Mari, tendo o contrato, tendo o esboço que é parecido com o resultado final, não é obrigada a devolver o dinheiro. Quando eu vi o vídeo, eu pensei, nossa, mas ela deveria ter devolvido o dinheiro, como assim ela não devolveu? Ou como assim ela não aceitou pra ir pintar lá a parede de branco? Eu ou pintaria de branco ou devolveria o dinheiro. Mas se eu tiver um contrato, eu não sou obrigada. Já que eu ofereci pra corrigir, eu não sou obrigada a devolver o dinheiro. Porque o cliente ele está dificultando a solução do problema. Então, eles não aceitaram a minha ideia de fazer esses ajustes. Aí eles sugeriram de eu pintar as paredes novamente, tudo de branco por cima do xadrez. E você não é obrigado também a pintar de branco. Você só é obrigado a ter uma dessas 3 escolhas se você não tem um contrato. Vou ser sincera que eu julguei ela por não ter feito, mas ela está certa, tava no contrato. Na minha opinião, o resultado final não ficou bom, ficou feio, não ficou nada a ver com a referência, mas como ficou a ver com o esboço e o esboço foi aprovado, né? Então você, minha querida cliente, se um artista te manda o esboço, saiba que se você receber exatamente o que estava no esboço, não tem o que você fazer. Pede para mudar o esboço, nem que fosse 5 vezes. Você está no seu direito como cliente para pedir para mudar o esboço. Você só não está no seu direito como cliente tendo aceitado o esboço e querer pedir depois no final. Isso não pode. E você, minha querida artista, se você vai fazer um trabalho e você acha que não vai ficar bom, ou faz um esboço do jeito que o cliente quer, do jeito que você acha que vai ficar muito melhor, que provavelmente vai ficar muito melhor, ou não faça. E se precisar fazer porque você precisa de dinheiro, não posta. Faz o trabalho, pega o dinheirinho, vai embora. Esse problema poderia ter sido evitado. E que no final das contas é pior pra você como artista, porque é o seu nome que tá no jogo, é a sua arte que vão lembrar. Eu, Beatriz, teria medo, teria receio de sujar o meu nome com uma coisa dessa. Mesmo você não estando errada de acordo com a lei, eu ficaria com receio de te contratar. Que esse problema poderia ter sido evitado. E que no final das contas é pior pra você como artista, porque é o seu nome que tá no jogo, é a sua arte que vão lembrar. Eu, Beatriz, teria medo, teria receio de sujar o meu nome com uma coisa dessa. Mesmo você não estando errada de acordo com a lei, eu ficaria com receio de te contratar. Aí você fala pra mim que se você discorda, concorda, o que você acha, o que você achou da situação. Na minha opinião, tá todo mundo errado, todo mundo certo, tá? Não tem o que falar. Faltou comunicação.